Fala galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma flamenguista, agora ela, Raíssa Vitória. E cara, é isso, vamos para mais uma edição sem mais nem menos. Então prepara sua pipoca, prepara seu energético, sua água, seu lanche do McDonald's, prepara o que você tiver que preparar, coloca os fones de ouvidos e vem com a gente. Então é isso, galera. Vamos lá. Então a fase do Flamengo não é muito boa, né, Alan? Não, graças a Deus, né? Não é muito boa. A gente fica assim, mas eu também não tenho muito o que falar, não tenho muito o que comentar. Inclusive, antes da gente mostrar a Raíssa, eu quero mandar um abraço pro Diogo que teve aqui na semana passada, porque ele tá te mandando um abraço no Instagram, cara. Abração, Diogo. Depois do jogo do final de semana, do Fluminense e Botafogo, que praticamente sacramentou, né? O que já estava sacramentado. Estava sacramentado, que é a decência do Botafogo, a decadência do Botafogo. O Diogo te mandou, falou assim, manda um abraço pro João, cara. Tamo junto, vou mandar um abraço pro João. Um abraço. Mas hoje aqui, a ilustre Raíssa Vitória. Raíssa Vitória. E aí, Raíssa? E aí, gente? Olha, já não tô gostando de vocês falando mal do meu time aqui, hein? Não, relaxa. Vai me irritar. Que o que mais vai ter vai ser isso. Não, o Flamengo já me irritou demais, então... Mas eu tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou apaixonada por futebol desde sempre, assim. Nasci com isso, com essa paixão. A minha vontade mesmo é sempre continuar nesse ramo de comunicação e com o Flamengo. Então é muito importante estar participando disso aqui. A Raíssa, que agora ela com mais um grupo de flamenguistas, tem a própria página falando sobre o Flamengo. Sim, só sobre o Flamengo. Só sobre o Flamengo. Exato. E uma página também só de mulheres falando sobre o Flamengo, que é as rubro-negras comentam, correto? Isso. Sou eu e mais 12 meninas. É um time. Assim, um time massa. Diferente. Temos mulheres de 43 anos, tem uma de 43, temos meninas de 18. Então, assim, é bem diversificado, muitas experiências, mas todas com o mesmo amor e com a mesma vontade de falar do Flamengo e mostrar que a gente também pode, né? Ainda tem muito preconceito. É isso, né? O meio do futebol, quer dizer, o meio brasileiro, o meio mundial ainda é um meio muito machista, né, cara? E a gente, assim, até tenta lutar contra isso de todas as formas, diariamente. E, cara, que bom que a gente tem um projeto como o de vocês. A gente tem outros projetos, né, que até já vieram aqui também, recentemente. Sim, a gente teve... E, cara, como é que é pra vocês, assim, trabalhar nesse meio? Quais são as dificuldades que vocês encontram? Como é que tá sendo pra vocês? Assim, a maior dificuldade, eu acho que é a falta de credibilidade que dão, assim, pra gente. Eu lembro de uma vez eu estar no Maracanã, naquela eliminação pro Atlético Paranaense, na Copa do Brasil de 2019, e eu tinha que gravar um pós-jogo. Não é porque é derrota, eliminação, que eu ia deixar de trazer conteúdo. Eu estava no Maracanã gravando, e eu tive que gravar o vídeo 8 vezes, porque atrás ficava todo mundo, piranha! Caralho. Para de gravar isso aí, a gente acabou de ser eliminado! Para de gravar agora, vou te bater, sua piranha. O Flamengo acabou de ser eliminado, você gravando videozinho, blogueirinha pro Instagram. Tive essa situação e tu gravando... No meio do meu vídeo. Aí eu tinha que pedir pra minha amiga parar, esperar passar e começar a gravar de novo. E aí eu tive que gravar 8 vezes, não por erro meu de falar, assim, né? Que às vezes quando a gente tá gravando pelas coisas, assim, eu também não tava feliz de gravar aquilo, mas quando a gente trabalha com essa parte de jornalismo, a gente quer trazer conteúdo, a gente tem que trazer no ruim ou no bom. Sim. No ruim é assim, a gente vê o engajamento cair, né? A gente começou, essa página que a gente começou no dia 6 de janeiro, no dia que o Flamengo perdeu pro Fluminense. A gente já estreou assim com derrota e a gente viu, né, nas 2 primeiras semanas o engajamento não ser tão bom. Assim, considerável, mas não tão bom. Mas na semana passada, assim, multiplicou com as 2 últimas vitórias, né, que o Flamengo teve. Então foi bom demais. Esse negócio de consumo vai muito do momento do time. Eu, por exemplo, também, quando meu time perde no dia seguinte, eu não quero nem chegar perto de programa esportivo. Isso é foda. Preciso deixar a minha raiva passar. Mas tem que levar conteúdo, na derrota ou na vitória. E as pessoas não entendem isso. Se fosse um cara xingando, eu duvido muito que eles teriam agido dessa forma. Assim como tem, né?
Sim. Gente, muito cara gravando vídeo depois de derrota, né? A gente Sim, vê, sim, pô. E ninguém fala porra nenhuma, né? Muito Sim, pelo sim. contrário, né? Não, lá, Apoia e dá lá no Maracanã visualização. mesmo, tu vê eles assim Exatamente. gravando, mas em momento nenhum você vê eles desmerecendo isso ou pedindo pra você parar, te acuando no meio do Maracanã, sabe? É uma coisa que eu vou sempre, eu trabalho lá, então é um lugar que eu me sinto em casa, mas às vezes eu tenho que me sentir acuada por homens, muitas vezes. Sim, porra, e o projeto é irado, cara. Eu acho que foi depois da derrota pro Fluminense, que teve um protesto lá no Ninho do Urubu, não foi? Sim. Cara, vocês fizeram uma live, né? Tati Nunes. Tati Neves. Isso. Tati Neves fez uma live lá no meio do bagulho pegando fogo e ela tava lá, tá ligado? Não, e essa que então, eu falei, que ela tem 43 anos. ela? Ela é uma mulher, ela é mãe. E Ela tá é, no meio da assim, porrada, irmão. muito Foda-se. boa, assim, no tem que trabalho dela. Ela, assim, é muito bem profissionalmente. E ela se propôs a isso. Ela falou, gente, vou organizar meu home office aqui. Isso no dia anterior. Ela falou, vou organizar meu home office aqui e amanhã eu tô lá no protesto. Já me avisaram aqui que ela tem contato com o pessoal da Urubuzada. Ela falou, já me avisaram que vai ser 2 horas na porta do ninho. Ela pegou o próprio carro e foi lá pro meio. E, assim, a gente não tem retorno financeiro, né? É um projeto muito novo. E em momento nenhum ela, com a idade que tem, com a experiência que tem, pensou 2 vezes em não trazer esse conteúdo pra gente. Ela na mesma hora topou e fez esse conteúdo ao vivo, assim, todo mundo acompanhando ao vivo e a gente deixou salvo. Então, muita gente foi vendo depois e, assim, bombou bastante. Eu vi. Essa live eu vi. Irado. Tava lá. O futebol tem muito disso, né, cara? Assim, da coisa tá acontecendo, tu tem que estar ali na hora, gravando um pós-jogo, gravando uma porradaria ali, um protesto. E tem que estar mesmo. Não, tem que estar, cara. Eu acho que o futebol é Tem que muito mais cobrar, amplo, é muito mais amplo aí do que a gente vê ali só em campo, enfim. Mas, cara, o que você tem a dizer aí dessa fase do Flamengo? O Flamengo que daqui a pouco também vai pegar o Grêmio, né? Sim, vai pegar o Grêmio, também tem o Sport fora de casa. O Bragantino também, que, assim, tá num vem momento muito bom. bem. Tanto que ganhou da gente no Maracanã também, Sim. né? A sequência do Flamengo é bem difícil, né? Na real. Porque é Grêmio, Sport, Bragantino, Vasco, São Paulo e Internacional. Tem Goiás também. Tem Goiás no meio? Goiás, eu acho que é antes do Bragantino. Mas, sim, eu acho que o negócio já é bem psicológico dos jogadores. Não sei se vocês acompanharam, mas depois que o Jorge Jesus saiu, a coisa desandou um pouco no ninho em relação a comprometimento mesmo, né? Na época do Domenech já não tinha mais a questão de horário, se você atrasasse ganhava multa. Estão dizendo que os jogadores também estão um pouco mais sem noção para isso. Por exemplo, eles tiveram no ano novo, eles tiveram uma folga na quinta e na sexta e tinham que se reapresentar no sábado, dia 2. No dia 2 mesmo e no dia 3 o Diego tava apostando na lancha em Angra. Aí eu falei assim, ué, gente, tem gente no NI, tem gente em Angra, não tô entendendo. Mas não foi nada confirmado, mas e pode ser também que ele salvou e postou depois. Mas, assim, são coisas que a gente vê que é bem extracampo mesmo. E também teve esse negócio do psicólogo que eu vi que a equipe de futebol demitiu a parte de psicologia. Os jogadores não estavam tendo acompanhamento psicológico, não sei nem se voltou. Também teve a questão do departamento médico, né? O Flamengo trocou o departamento médico tem 2, 3 meses, porque a resistência estava muito ruim. A comissão técnica do Domenech observou isso, eles não estavam com uma boa resistência. Você viu até a quantidade de lesão que estava acontecendo. Até uma lesão grave do Thiago Maia, que era uma peça super importante, está aí muito tempo já fora, comprometendo bastante. Mas eu acho que é muito mais do que alguma coisa ali no campo. É muito mais do que só um técnico ali, trocar de técnico. Muito mais, muito mais. Assim, eu particularmente gosto do treino do Rogério Ceni. Eu vejo os vídeos do treino e tal, acompanho bastante quando eles botam lá na Flá TV. Gosto, acho que tem intensidade. Ele é uma pessoa que participa bastante. Ele agarra a falta, ele ajuda a bater falta, ele participa. Algo que eu não via com o Domenech. Mas eu acho que os jogadores, eles não estão bem, assim, realmente, psicologicamente. O Vitinho, por exemplo, gente, ele... Eu não sei, o negócio dele já é de exorcismo, alguma coisa. Tem que... Não dá pra entender ele, gente, não dá. O cara na área ontem, assim, o Flamengo perdendo, aí ele querendo driblar, assim,
Olha, dava um desespero. Sério, se ele é jogador, eu sou astronauta, cara. Não tem como. Não tem a menor condição. Ele tá passando alguma coisa interna. Ai, fase de adaptação. Gente, precisa de 3 anos pra se adaptar a um time, gente. Já passou da fase, já. Ele é brasileiro, sabe? Sim, ele é carioca e eu não consigo entender realmente. Mas eu acho que é isso, eu acho que é extracampo, não é algo assim que se mudar o técnico vai resolver, eu acho que tem que mudar muita coisa. Porque é estranho, né, cara? Assim, o Flamengo tava vindo uma fase tão boa, sabe? Teve um ano excelente, absurdo, né, na realidade. Óbvio que assim, pô, a gente tem que pensar por outro lado também que, pô, é difícil ver no Brasil um time conseguindo manter uma sequência ali de anos e anos conquistando títulos. Sim. Né? Isso é complicado, mas assim, cara, o Flamengo a gente não via como um time que cairia em pouco tempo. Foi o que eu falei, lembra? Ano passado eu falei, pô, eu vejo o Flamengo praticamente ganhando tudo até 2023, eu falava isso. Ano passado, quando o Flamengo chegou à final de Libertadores, eu falei, pô, eu vejo o Flamengo tão forte assim até 2023, e a gente veio de Flamengo... Sim, é um time assim, que vai ficar na parte de cima da tabela ali, brigando, mas... Que perde pro Fluminense. Mas você vê que é algo assim, extracampo, quando o time praticamente é a mesma base. Só saiu Rafinha e Pablo Mari. Chegou gente boa pra caramba pra agregar o Pedro. O Michel, eu não entendi já o que ele tá fazendo. Não tô entendendo qual é a dele, mas renovou, né? Thiago Maia, assim... O Michel veio pra cota de memes. Não, ele saiu o Rodinei e veio ele. pra continuar animando o vestiário. E como é que tá sendo ver o Inter, líder do Brasileiro até então, sendo treinado pelo Abel... o Rodinei sendo treinado pelo Abel e o Inter na ponta da tabela, cara. Então, eu não criticava o Abel. Muito. Critico até hoje. E o Rodinei? Perguntaram lá, essa semana a gente fez perguntas lá no Rubro Negras Comenta. Aí perguntaram, você quer o Abel de volta? Eu falei, não, obrigada. Pode ficar lá no Sul. Assim, eu não tenho problema nenhum do Inter ganhar. Não tenho raiva do Inter. Como eu disse, eu só tenho raiva dos paulistas. Eu não tenho raiva dos gaúchos. Gosto do Inter. Mas eu odeio o Abel. Tipo, não teria problema nenhum do Inter ganhar o brasileiro. Mas o Abel ganhar o brasileiro, cair no colo dele esse brasileiro, me irrita demais. Me irrita demais. Por isso, eu tô secando mais por ele do que qualquer outra coisa. É complicado, cara. A gente foi uma situação muito engraçada também do Inter, né, cara? Porque eles vêm numa fase boa com o Kudê. Né? Assim, a gente imaginava ali que depois que ele saísse, o Inter ia cair de vez e não ia voltar mais pra ponta da tabela. E caíram um pouco. Porque acho que o Abel ele assumiu ali próximo ao jogo contra o River. Do Boca. Contra o Boca. Ele tomou de 3-0, 2-0 em casa. Foi, não lembro. Mas foi eliminado ali. Foi eliminado nos pênaltis. Perdeu de 1-0 em casa, fez 1-0 lá, foi eliminado nos pênaltis. Isso. E caiu na Copa do Brasil também, teve uma sequência ruim ali. Até que, né, aí pegou o Botafogo, aí depois embalou. Não, e eu também estranhei porque teve toda aquela polêmica falando que o Abel ia pedir demissão, né? Porque falaram que o Inter já estava fechado com o Ângelo Ramírez. O Inter já tá fechado. Então ele falou, é a mesma coisa que aconteceu no Flamengo, né? Tipo, ele tava lá, mas já tinham conversas com o Jorge Jesus na época, ele disse que foi traição. E eu achei que isso ia afetar o Inter. Como vinha, assim, não tão bem. Thiago Galhardo já não marcava muito tempo também. Ontem também fez cheirinho no Instagram, querendo aparecer, nunca ganhou nada e querendo aparecer. Mas eu estranhei muito, assim, eu não imaginava que o Inter ia... Eu achei que... Não achava que ia ser do Flamengo, não tô confiante. Mas eu achei que ia ficar entre Galo e São Paulo. Não imaginei que... mas o brasileiro ainda não acabou, não. Não pode ser igual 2009. Sim. 2009 a gente tava em sexto. Sim. Faltando, acho que, tipo assim, 8, 9 rodadas. E depois, no finalzinho, a gente disputou até o final com o próprio Inter mesmo. Tá muito embolado, exatamente. Né, cara? Foi. Era pegando o Grêmio na última rodada, que deu uma... Aí quando a gente tava empatando, tava 1-1, o Inter tava levando. Não tinha como. O Inter tava levando. Aí o Angelim fez aquele gol. E o Flamengo pega o Inter na última rodada desse brasileiro. E o São Paulo também. Caralho. Penúltima? São Paulo na última? São Paulo também pode ser também é um candidato a lógico. Também tinha Santos. Só que a diferença é que em 2009 o Flamengo deu a sorte de na última rodada pegar o maior rival do Internacional, que era o Confronto. Então não tinha como o Flamengo perder. E a gente... o Inter a gente joga aqui.
Mas o São Paulo é lá, né? A última rodada a gente... Mas agora eu decide lá. acho que não tem muita diferença, não. É. Sinceramente. É, sem torcida, né? Eu acho que não. Não, eu afeta também tanto. acho. Nem pro Flamengo, assim, o fator casa tá funcionando de nada. É. Porque a própria torcida do São Paulo no jogo atirou pedra no, Sim, no ônibus. Não, eles estão Não, revoltados. os caras Ach- Acharam até revoltado. bomba. tu É, viu? não, Acharam sinistro, bomba, sinistro. caramba. Sinistro. Não é mesmo. Mas você falou do cheirinho do Thiago Galhardo provocando e tal. Tu acha isso normal? É normal do futebol. Mas você falou que não gosta de paulista, por quê? Então, Só de time paulista. De paulista em geral. Paulista tem que acabar. não. Paulista Tipo tem assim, que acabar. gosto de São Paulo, foi até o primeiro estado que eu visitei, né? Fora do Rio de Janeiro. Mas fui muito bem tratada lá e tenho vontade de ir nos estádios lá. Tenho mesmo, quando voltar ao público. Inclusive, rapidinho, hoje no dia da gravação, segunda-feira, é aniversário de São Paulo, tá? É Parabéns, verdade. Claro, São Paulo. parabéns São Paulo. É verdade. A Raíssa vai xingar vocês aqui agora rapidinho. Mas Parabéns, assim, Sampa. lá a gente acha que aqui tem rivalidade, né? Mas pelo que eu já observei de lá é muito grande. Eles levam muito a sério isso. Muito, 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 muito a sério. Dia de derby lá, assim, conhecidos meus que moram lá falam que quando é com torcida, né, vira um inferno aquilo. E eu não sei, eu acho que... Eu sou uma flamenguista que eu acho legal os outros times cariocas, assim, lá embaixo, mas eu fico também um pouco mal de ver sempre os paulistas lá em cima e os cariocas lutando por aparelhos, assim, para conseguir sobreviver a um campeonato de pontos corridos. Eu não acho isso legal, não gosto mesmo, eu acho que, assim... O futebol carioca tinha tudo para dar muito certo. E ver sempre os paulistas no topo acabou me irritando um pouco. Acabou me fazendo torcer um pouco mais contra eles. Contra todos. Todos os quatro, assim. O que eu menos tenho irritação é o Corinthians. Eu curto o Corinthians. Incrível. Sério. Por incrível que pareça mesmo, né? Muito Eu gosto do Corinthians, assim. Tenho muita vontade de ir num jogo lá. Mas o Palmeiras, gente, não. Eu vou secar sábado. Porcão, pô, porcão. Até Detalhe, a final vai ser Gente, dois, eu entre detesto. dois paulistas. Final da e- Libertadores. no Maracanã, gente, sério. Depois de amanhã. E eu acho, de verdade, que essa Libertadores estava muito mais fácil do que a que o Flamengo ganhou. Sim, com certeza. Eu achei muito menos disputada, assim. É por isso que a maioria dos flamenguistas tá puto. Porque, Não, pô, essa muito Libertadores tava irritada. muito fácil. Não, tava muito fácil, assim, Tava muito perder fácil, pro Racing, muito cara. O Racing tava 3 meses Sem de jogar. crise, Sim, de sim. crise lá na Tava mal, tava Argentina, mal, assim. Não, eles estavam perdendo todos os jogos. Sim. viu? Todos os No Campeonato jogos Argentino. e a parada de diretoria, assim, tava uma briga Sim, braba lá. E o Flamengo já não tava tão mal assim, né? Foi quando começou a perder o equilíbrio. E assim, foi inacreditável. Eu acho que dava pro Flamengo chegar na final tranquilamente. Ser campeão tranquilamente também. Sim, e aí no Maracanã, gente, eu nem sei. Meu time sendo campeão no Maracanã, esse Rio de Janeiro ia abaixo. Pô, graças a Deus, né? Sim. Você sabe o que faz. Não, Sem torcida. Mas aí ia virar um inferno. Não, mas eles não, Aí, sim. eles não iam respeitar. Não sim. Ia ia. acontecer igual na Sul-Americana, nego ia invadir, quebrar o portão. Nem lembro da Sul-Americana que Lembra não? eu 2016? apanhei. Que isso, cara. Você e o Flamengo, né? Eu fui, nem falo isso, chorei muito. Mas eu fui pisoteada, nossa. Esse Você tava dia como foi torcedora ou tenso. tava trabalhando? Tava como torcedora. Irado. E eu tinha um amigo lá dentro, do clube do Flamengo mesmo. Aí ele me colocou pra ver a entrada dos jogadores. Até ali tava tudo certo, eu filmando os jogadores entrando no ônibus ali no Portão 2, né? Aí depois, quando eu fui passar ali do Portão 2 pra F, por dentro mesmo, no portãozinho que tem, na hora que eu passei tranquilamente, foi quando eles invadiram a F. Aí eu olhei pro lado e já vinha muita gente, aí eu caí de cara no chão e fui pisoteada. Caralho. Aí eu subi, Então, aí literalmente tipo... foi pisoteado. Não, aquele dia ali, 13 de dezembro de 2017, eu nunca esqueço. Foi, aí eu subi pro jogo e assim, eu tive que ficar até o final mesmo, porque como eu tinha esse meu amigo que trabalhava no Flamengo, eu tava com o pessoal, né, amigos dele também, eu ia embora com eles. E ele, como trabalha no clube, só vai embora, assim, depois, bem né? no final. Aí a gente sentado ali, os caras fazendo volta olímpica no meu estádio, filho. Ah, não. Muito bom. Ah, eu xingava muito. E quando eu fui lá pra Mureta xingar.
Aí depois eu lembrei, falei, gente, eu vou virar meme, vou aparecer amanhã no Globo Esporte. Aí eu voltei correndo pra não virar meme. Mas, sim, foi um dia pra esquecer. Ou foi um ano pra esquecer, né? O Flamengo foi eliminado em maio da Libertadores. Foi eliminado do Primeira Liga pro Paraná, gente. Depois foi vice pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. Foi e vice. Brasil, e aí depois 2 meses, 3 meses sim. depois. Foi maio, agosto, setembro e dezembro. Sensacional, sensacional. 4 eliminações no mesmo ano, assim, pra nunca mais. Cheirinho também no Brasileiro. A gente não chegou nem a ficar em segundo no Brasileiro, a gente ficou em terceiro. O Santos passou, então, assim, 2017 é pra esquecer. Mas é aquilo, né, cara? Aquele ano o Flamengo, acho que assim, ainda tava entrando no caminho estruturando, ainda, exatamente. Se reestruturando. Acho que não poderia... Mas a gente tinha muita esperança. Sim. Não, nossa, eu vi o meu time com Muralha, Márcio Araújo, Rafael Vaz, sendo treinado pelo Zé Ricardo, e eu achava que eu ia ganhar uma Libertadores daquele jeito. Eu era muito esperançosa, todo jogo eu tava lá. Era Reinaldo Rueda, né, o técnico. No final, no começo foi o Zé Ricardo, aí ele saiu na derrota lá na Ilha do Urubu, que foi de manhã, acho que foi por Vitória. Era um jogo 11 horas da manhã, logo depois ele foi demitido e entrou o Reinaldo Rueda. Tenso. Anaço. Acho que ficou no quase, né? Nossa, foi péssimo. E o pior é que esse meme do cheirinho foi criado pela gente, sabe? Sim, lógico, cheirinho de hepta. Foi o Diego falando, não, realmente, aqui na Gávea a gente sente vários cheirinhos, não sei o que lá. E... Não, eu vi também que foi aquele Juan do Falar da Depressão, botava direto. Cheirinho de hepta. Os caras começaram, porque o Flamengo ele começou a acender, o Palmeiras teve uma sequência de 2 derrotas, então a galera começou a achar que dava. Sim. E realmente dava. Não, dava. O Flamengo, acho que perdeu pro Palmeiras em casa na Ilha, perdendo pênalti, né? Naquele ano. Diego perdeu pênalti pra variar. Muito bom, aquele ano foi bom. Vou lembrar. Prefiro falar de 2019, gente. 2019 foi um ano atípico. Vamos cara, mas eu realmente, modo, eu de verdade, agora sem clubismo, eu achava que o Flamengo realmente eu ainda acho que o Flamengo no ano que vem, ele volta a brigar por esse tudo. Ano. Esse ano. 2021, na nova temporada, o Flamengo acho que volta a brigar por tudo normalmente. A gente ganhou 4, né, em 2020, a gente chegou a ganhar 4, levantar 4 taças, entre aspas. Foi Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Recopa e Supercopa, né. Recopa e Supercopa foi bastante disputado jogar com o Atlético. Claro, a gente ganhou de 3-0, mas assim, era um time que vinha muito bem, o Atlético Paranaense. E o Independente Del Valle era um time que também estava muito bem. Sim. Então foi bastante especial. Eu estava até trabalhando na final da Recopa. Estava lá fora como supervisora, escutava os gritos lá de fora, assim, tensa. Mas assim... Eu acho que o Flamengo, como eu disse, é algo extracampo que precisa resolver até questão de diretoria. Tipo, a gente tem um presidente muito bom, né? Que vendeu o patrimônio dele, a empresa que ele tinha de petróleo, para se dedicar 100% ao Flamengo. Mas é um presidente omisso, ele é fantoche. Quem manda lá é o BAP, não é ele. Não é o Landim. Então, o BAP faz o que quer e é uma guerra de egos. É o Marcos Braz de um lado, o BAP de outro. Eles ficam brigando. Os jogadores também, querendo ou não, com essa continuidade, né, como eles estão lá, alguns já há bastante tempo, eles acabam escolhendo um lado, porque eles ficam amigos de dirigente, eles acabam escolhendo um lado. E eu acho que isso tá refletindo no campo. Enquanto o BAP não sair do meu time, talvez... vai ser tenso da gente ficar com aquela sequência boa. Não digo de voltar, né, a disputar tudo, mas ter uma sequência boa. Eu vejo muita gente, né, cara, na internet criticando o próprio Marcos Braz mesmo. Ele acha que, assim, é o maior alvo das críticas, pelo menos o que eu tô vendo hoje em dia, é ele. Você concorda? É por causa da eleição dele, né? Sim. Ele, assim... Ele é vereador, né? Ele foi eleito vereador. Eu gostava muito dele. E ele estava sendo cotado para quando o Landim sair, ele representar a chapa. Sim. Porque ele tá no Flamengo há muito tempo. Na década, a única coisa que ele não ganhou foi a Copa do Brasil de 2013. 2006, na Copa do Brasil, ele estava no Flamengo, assim. Então, ele... conhece de Flamengo, ele tem a alma de Flamengo, mas ele quis se meter na política. Ele falou, não, isso não vai interromper meu trabalho no Flamengo. Mas querendo ou não, a gente sabe que não dá para se doar totalmente. Só se ele quiser ser um vereador fantasma. Mas
Sim. Normal. Mas Normal, né? Política ele brasileira. tinha torcida pra ele. Ele tinha torcida, assim, totalmente do lado dele. Mas depois que ele se envolveu com essa questão política, tá ruim pro lado dele. Eu não votei e não votaria. Boa. E o que você acha, cara? Assim, o Flamengo talvez ali seja um dos principais clubes ali que tem se envolvido no meio da política extra-campo política mesmo, na né? política. A política mesmo, Sim. assim, acho que dos anos pra cá Porque tem sido bem forte o Sim, envolvimento do Flamengo. A gente vê o presidente com os jogadores agora, na semana Sim, passada. essa semana. Direto tem algum encontro entre os Uhum. dirigentes, entre o... Chama pra ver Bolsonaro. jogo, entrega a camisa. Sim. Sim, direto. Eu sim. acho que, assim, ao meu ver, talvez seja o principal clube envolvido na política do Brasil hoje. Sim, com certeza. Até porque... Até porque é um dos clubes mais influentes. Sim. Mas também tem interesse, né? Sim, exatamente isso que eu ia falar agora. Os clubes mais- Teve, com mais poder aquisitivo. teve digamos assim, uma treta com a Globo, né? E o Uhum. Flamengo, e se aliou ao O atual governo. ao atual governo, que tem o mesmo pensamento Que tem, exatamente, que eles exatamente. estão tendo. O Exatamente. que você acha desse envolvimento do Flamengo? Então, Na eu não querendo defender, eu acho que não tem que se misturar política e futebol, não acho. Mas eu acho que eu acho que isso sempre aconteceu. Tanto que é porque a internet hoje em dia é muito forte e tudo viraliza muito rápido. Mas se você pegar pra ver fotos antigas, tem Lula recebendo camisa da Patrícia Amorim, Sim. tem o Obama também recebendo a camisa. Sim. Tem outras figuras políticas que receberam no passado, mas como a internet ainda não era tão influente como é hoje, não viralizou. Eu acho que o Flamengo sempre esteve envolvido com isso, mas eu acho que é muito de interesse e eu acho que... Eu vi mais do que só presentear. É porque visão. assim, Não, eu acho é. que isso é super normal. É. É super normal. Você querer agradar ao presidente do seu isso país. acontece Sim. nos esportes. E em outros times também. Sim. Assim, não acho que isso É. está errado, não. Você chegar aí no clube e você Até ganhar porque uma camisa. O presidente, o Pode ser governador torcedor. Exatamente. Lógico, ele pode ser torcedor. Sim, Apesar do presidente do Brasil ser torcedor de todos os times, vestir todas as Ele camisas. veste todas as camisas. Inclusive, ele que se diz palmeirense, tava com a camisa do Santos na virada, Não, né? ele- E a final Cara. da Libertadores é Palmeiras e Santos. Eu queria saber pra quem ele vai torcer. Vamos falar a verdade. O presidente, ele não tem time, ele só é oportunista e vai vestir a camisa de qualquer time. Mas eu jurava que ele era vascaíno. Eu via Não, ele muito em São Acho que Januário. o filho dele O filho dele mas eu via muito ele no jogo do Vasco. Muito. Ele ia bastante antes de ser eleito, antes até de ser um pouco mais conhecido. Aham. Ele ia bastante no jogo do Vasco. Bastante. Aqui no Rio, assim, ele era o que mais ia, mas eu acho que pelo filho dele mesmo. Ele se declarou palmeirense, mas eu acho que ele joga em qualquer uma, ele gosta de agradar, assim. Exatamente. Isso aí, exato. Isso aí. Joga em todas. Isso aí é o cara. Eu acho que Joga não e joga. deveria, eu acho que não deveria se misturar. Mas eu acho que hoje realmente tá muito além do que foi o que o João Sim, falou. sim. Tá muito além de só uma... De Sim, eu presentear acho que assim, as entidades. sim. Porque a gente vê o ex-ministro da Justiça indo pra jogo de Flamengo Sim. também. Eu acho que tem uma ligação de interesses. exatamente. Como eu falei, essa questão da Globo aí deixou explícito isso. Isso. Mas eu também acho que também tem interesse dos políticos. Sim, Com Porque, mútuo. porque na eleição do governador, Lógico. na eleição do governador, que veio o Romário, veio o Eduardo Paes também, né? O próprio Eduardo Paes fez uma reunião, na época ainda era o Bandeira, ele fez uma reunião com o Flamengo e com parte da torcida falando descaradamente, se eu ganhar como governador, o Maracanã é de vocês. Ele falando assim explicitamente. Então, eu acho que tem muito interesse deles também do clube. O Landim, eu acho que ele nem faz questão de esconder. O Landim, ele vai tirar foto. Eu acho que ele não faz questão de esconder real. Mas eu acho que não tem que se misturar. Eu não gosto. Mesmo que seja por interesse. Eu acho que é uma coisa que não tem que se misturar, porque acaba criando um clima na própria torcida. Semana passada a gente estava com 2 vitórias, tanto na segunda quanto na quinta. E quando teve o negócio do Bolsonaro, só se falava disso. Yeah. Chegou um caos nas redes Sim, sociais, sim, assim. Só se falava, ninguém lembrava mais da vitória.
às vezes eles começam até a colocar isso como se fosse a culpa. Sim. Exatamente. do Bolsonaro. Tá ligado? Não, falaram, o Flamengo recebeu a visita do Bolsonaro e perdeu. A culpa do Perdeu Bolsonaro. porque o Vitinho tá lá, gente. Não perdeu por causa do Bolsonaro, não. Era mais fácil o Bolsonaro jogar do que o Vitinho. Isso aí. Isso, E aliás, Bolsonaro faz gol, flexão, fez caralho. gol, fez gol É na Vila. atleta. Fez gol. Bolsonaro é atleta. Fez gol na Vila. Fez gol, fez um gol. Bolsonaro, cara, talvez acho que se jogasse Ele no nosso, gol. se jogasse no nosso fute de sexta, daria um caldo. Inclusive, a gente tem um... Tu joga bola? Já joguei, mas eu sou o caos. Prefiro falar só de futebol. Eu fazia escolinha lá onde no condomínio que eu moro. Era a escolinha da Suderge. Era assim, era de graça, né? Suderge. Aí, sim, aí eu só batia lateral, gente, porque eu batia forte. Aí todo mundo, Raíssa, vai lá bater lateral. Eu não fazia mais nada. Eu só ficava perto assim da linha porque a lateral era meu. Mas prefiro só comentar mesmo. A gente tem um fute toda sexta aqui. O João tava querendo roubar os moleques, inclusive, né? Fizemos agora o nosso próprio futebol agora. Deram um golpe de estado lá no fute, agora o futebol é nosso, só Quem nosso. quiser ir, toda Quem sexta quiser, no Campo da só Light. aparecer, Campo da Light, Grajaú. Não Isso sei aí. o endereço. Também não, Tem só procurar no cerveja Google. depois? Tem, Pô, Ah, pode então tem um tá. bar lá, pô. Não, mas aí eu posso beber lá e fico olhando, torcendo, claro, perfeito. Qualidade, jogo Não, de se qualidade. tem jogo cerveja, eu qualidade, vou. pô. Cerveja eu vou. Mas tem que ter, tem que ter. O goleiro menos vazado sou eu. João nunca fez um gol em mim. Sou zagueiro. Mas é isso, cara. E tu votou no Bandeira pra prefeito? Não. Não. Não, mas eu xinguei bastante ele e o Fred Luz também. Na rua eu xingava bastante eles. Isso, cara. Assim, eu não sou muito ligada à política, assim. Entendo minimamente pra votar, porque eu acho que também não dá pra gente avacalhar. Entendo minimamente, procuro saber, procuro dar o meu voto, assim, consciente. Mas por questão de trabalho mesmo, essa questão da pandemia, o Maracanã ficar fechado, né? Que eu trabalho no Maracanã, São Januário, Maracanãzinho. Por estar sem público, eu preciso ganhar dinheiro de qualquer jeito, então eu acabei me envolvendo num trabalho político. Eu trabalhei fazendo campanha para um vereador do Novo, Pedro Duarte. Fui até eleito, foi o único do Novo que foi eleito, e o prefeito era o Fred Luz. Então, quando a gente estava fazendo passeata, assim, bandeirada, as coisas, ele chegava perto e falou, gente, eu vou matar esse homem. Porque ele, assim, ele foi muito ruim no Flamengo. Ele fez bastante esquemas lá dentro. O Bandeira nem tanto, sabe? Apesar de estar sendo indiciado aí, eu também não vou julgar se tem culpa, senão acho que não cabe a mim, né? Mas também não vou defender, porque só quem sente a dor são os familiares que perderam as crianças. Sim. Mas o Fred Luz, ele foi até quase preso, né? Na época do Flamengo. Diziam que ele era tipo o BAP hoje em dia. Que ele queria comandar, que ele queria fazer bastante coisa ruim internamente. Então eu também fazia campanha contra. Bandeira não fede nem cheiro. Eu sabia que ele ia ganhar. Então, Mas você não acha que o Bandeira é um dos culpados pro Flamengo hoje ter a estrutura que tem? não, sim. Eu não tenho raiva dele. Mas assim, como eu disse, eu conheço pessoas lá dentro. Ele é, assim, um puta empresário. Ele foi presidente da BNDES, né? Mas também não é mérito só dele. Se você pegar pra parar a conversar, o Landim era já da época, quando ele foi eleito em 2013. O Valim também, que chegou a entrar com o Landim e saiu, acho que foi ano passado. Assim, tem todo Uma equipe, né? um grupo, uma equipe que lutou muito pra isso, mas acabou numa guerra de egos. Sim. Um brigando com o outro, aí saiu. Aí, tipo, o Valim também tinha saído na época do Bandeira. Voltou com o Landim, já brigou e já saiu de novo. Eu não acho que o Bandeira seja o único, exclusivamente, responsável por essa reestruturação do Flamengo. Eu acho que tem muita cabeça boa lá dentro. Sim. Muita gente que tem um estudo, tem uma experiência. Mas eu achava que ele perdia muito a mão no futebol, porque ele era teimoso. Ele queria bancar que tá certo, ao invés de dar o braço a torcer e, ó, tá errado, assim, não tá fluindo. Você toda hora quer... Ele fazia, ao invés de contratar, sair, buscar alguém lá fora, né, conversar diretamente com o Rodrigo Caetano por isso, ele preferia ficar efetivou Zé Ricardo, efetivou o Maurício Barbieri,
E eu achava que ele perdia muita mão. Ele queria mostrar que tá certo o tempo inteiro, ao invés de falar, não, tô errado, vou melhorar aqui no futebol e vamos pra cima. Ele não sabia dar o braço a torcer. Então, isso prejudicou bastante ele. De fora ele parecia ser assim mesmo, um cara um pouco mais da administração e perdia o pulso no futebol. Sim. Até porque também falaram que tinha, acho que é Cláudio Prakonovic, que também era muito bom nessa questão de finanças. Ele chegou a ser VP de finanças. Ele que talvez viria, né, disputar antes do Lomba, que o Lomba que veio pela chapa do Bandeira ia ser o Prakonovic, mas também chegou a brigar com o Bandeira. Então tinha todo uma equipe atrás dele. Tem que ter. Não tirando o mérito dele, mas tinha toda uma equipe atrás dele. Eu acho que é o mínimo que o time de futebol tem que ter. Que é assim, que é funcionar, né? Apesar de os clubes hoje ainda não serem empresas, mas é de funcionar como empresa. De você ter um cara ali que cuida das finanças, mas que cuide realmente das finanças e que entenda as finanças. E não um cara que é sobrinho do presidente, que nunca fez nada, nunca estudou nada e tá ali só porque é sobrinho do presidente e acabou. É igual que a gente vê também no Rio de Janeiro. Você dá o cargo pra cunhado, você dá cargo assim. Não só no Rio, e no futebol acontece muito. Presidente colocando o filho como um embaixador. Exato. Por isso, esse é um dos principais motivos aí que eu apoio o clube realmente virar empresa aqui no Brasil. É porque, cara, eu acho que o clube já funciona como uma empresa. Pra mim não tem muitas diferenças assim de você, óbvio, né? Tem diferença sim. Mas na forma de gerir, você tem como gerir. O clube é feito pra gerar dinheiro. O Flamengo vai formar jogadores, né? Então vai formar jogadores pra vender. Pra ter um retorno, sim. Pra ter um retorno, pra ter um time melhor, pra conquistar títulos. Então, pô, você tá querendo gerar receita, você tá a qualquer momento tentando fazer teu time ficar bem, cara. Exato. Eu concordo, mas como eu disse, ele perdia muito a mão no futebol. Assim, de eu já chegar, tipo, trabalhando no estádio, de ver ele discutindo com os torcedores no meio do estádio, tipo, tô certo, vou manter isso, vou manter aquilo. Tipo assim, as coisas que mudavam, por exemplo, a demissão do Zé Ricardo, assim, claro, não é o presidente só que vai decidir isso, né? Tem o gerente de futebol, a diretoria e tudo mais. Mas falaram que ele era totalmente contra, que por ele mantinha o Zé Ricardo. E assim, o Flamengo perdendo na Ilha do Urubu o tempo inteiro, torcida praticamente única, e ele achando isso normal. Foi o que eu disse, 2017, a gente teve um ano péssimo, e ele continua martelando de tipo, o Flamengo, eles comemoraram o 6º lugar do Brasileiro. Sim. Como é que você comemora um 6º lugar, gente? Não é nem... mas agora é G6. Gente, não existe. Eu comemoraria muito esse 6º lugar. Não, mas... Cara, com a estrutura que a gente já tinha, com o jogador... Sim, tipo não, assim, entendo. Naquele momento ali... Eles vibraram, fizeram festa no vestiário. Falei, gente, não é possível. Rodada, né? Contra o Vitória, não foi isso? E foi foi de pé, não foi de falta. Foi uma falta, assim, que o cara meteu a mão, aí virou pênalti. Sim. Aí todo mundo, tá comprado, não é possível. Como é que o cara mete a mão numa bola, assim? Se for comprado, eu não sei, mas, assim, mesmo ganhando vaga pra Libertadores, eu não fiquei feliz de ver, uma diretoria, sei lá, pro Flamengo, eu acho que, assim, perde toda a essência, a grandiosidade do time, você comemorar um 6º lugar. Depois de tudo que a gente tinha perdido em 2017. Sim. E naquela época ali teve, como você falou, né, remodelaram ali o estádio ali na ilha. O que você achou dessa ideia, cara, na época? Então, porque assim, em teoria, era algo muito pequeno pro Flamengo. Sim. O que você acha disso? Não, era bem menor do que o Maracanã, acho que é 1/3 do Maracanã. E não enchia às vezes. Não. Muitas vezes não enchia. É porque, assim... Pô, ele é muito complicado. Pra voltar, era muito ruim. É uma saída e uma entrada só. Também, sim. Não, sim. Mas só que o problema do Flamengo é que os ingressos, provavelmente eles esgotam já no sócio-torcedor. Sim, estava esgotando já no sócio-torcedor. Como eu trabalho lá, eu trabalhava na Catraca, então era um problema muito grande. Porque as pessoas chegavam lá e queriam comprar de qualquer jeito, só que esgotava muito antes do dia do jogo. Então era bem complicado. Mas também... a questão de locomoção era muito ruim. A questão de... quando era jogo 11 horas da manhã, gente, aquilo ficava insuportável. Aquela arquibancada que eles fizeram. De madeira? Nossa, horrível. Que esquentava. Muito ruim, era um calor horrível. 200 conto ingresso.
E assim, Você lembra disso, né? a acústica também era muito ruim. Porque ele é Não muito fazia, toda né? aberta, toda aberta. Tinha a toda aberta. ventania Não também. fazia aquele clima de futebol. Eles não sentiam a pressão jogando, Sim, sim. sabe? Não dava como é que é no Maracanã. Mas eu lembro de eu trabalhar e tipo, depois ficar pra ver o jogo. E na volta, assim, eu demorar horas pra conseguir no Uber. Era assim, péssimo, assim. Não era um serviço tão grande como é que é hoje em dia. Nem o tanto a gente usava, ainda tinha muita gente defendendo o táxi e tudo mais. E você não conseguia pegar um Uber. Não conseguia de jeito nenhum. E eles fechavam muitas ruas, então você tinha que andar até lá na praça pra conseguir pegar. Era muita gente. Era muito ruim. Se tornava algo cansativo. Quando você voltava pra casa, assim, você não conseguia nem ficar, às vezes, feliz com a vitória. Você chegava em casa, caraca, a gente tá muito cansado. Tipo, quarta-feira. Né? Era muito ruim. Pra quem morava ali perto era tranquilo. Sim, Agora, sim. pra quem já morava Longe, não. Pra mim, não existe igual o Maracanã, gente. Não existe. E já tiveram algumas ideias de fazerem... Recentemente, né, cara? Tem Sim. Tem uns 3 anos, 2 anos. Não, e tem muito. Niterói, Mangaratiba. Vargem aqui perto... Vargem pequena, sei lá, Vargem grande. Ali em Manguinhos, né? Não foi Manguinhos? Sim, perto de São Januário até. Também teve falando que iam comprar Terra Encantada lá na Barra pra fazer o estádio. o estádio. Estádio na Barra, cara. Não tem como, cara. Não tem como. É uma logística muito estranha. Não, muito... Pra mim é o Maracanã e eu até entendo, acho muito legal. Tipo, igual do Vasco, eu acho muito legal você falar, caraca, os torcedores construíram um estádio, ajudaram a construir. Tipo, eu acho muito maneiro. Quando eu trabalho lá em São Januário, eu gosto de São Januário. Eles dão, assim, a pulseirinha de acesso livre pra gente. A gente pode ir em qualquer lugar de São Januário. E é muito legal. Você vê um clima família mesmo. Você vê os garotos que moram lá, passando, sabe? É um clima bem família. E eu gostaria de ter, assim, um estádio família, assim. Mas eu acho que pro Flamengo não existe igual o Maracanã. Até porque também não precisa, né, cara? Tipo, as pessoas vão falar... Tem, né? Não tem estádio. Rival tem isso de zoar muito, mas, cara, é o maior estádio do Rio. Do Rio. Acho que no Brasil só deve perder pra Mané Garrincha. Se perder. Acho que é um pouco menor que o Mané Garrincha, se eu não me engano. Ou se for maior, é um pouco maior também. Mas, enfim, acho que no Flamengo não precisa de... Vai criar um estádio menor, provavelmente. Sim, Sendo que o Flamengo, numa fase hoje boa, tá lotando. Exatamente. Tá lotando. Não faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido e as pessoas falam, mas vocês não são donos do Maracanã. Eu moro de aluguel, por exemplo, eu pago meu aluguel. Vamos falar que a casa não é minha? O Flamengo pagou o aluguel lá, gente. Então, eu vou continuar chamando de casa. Não, assim, tem muito time grande na Europa que joga em estádio dividido. O Inter e o Milan. A Inter e o Milan também jogam no mesmo estádio. Sim, na NFL também, porra. As franquias têm milhões e milhões de dólares. Sim. Dividem o mesmo estádio, o Giants e o Jets. Eu acho que é questão de rivalidade mesmo. Já é normal, já virou normal. Acho que até, tipo, quando o Flamengo, exemplo, se tiver um estádio mesmo... As pessoas ainda vão igual o cheirinho. Tipo, a gente ganhou tudo em 2019, mesmo assim, continuava um cheirinho. Sim. Algo normal, gente. Não tem... Sim, só não pode São Paulista falar isso, né? Não pode. Paulista eu não aceito, não. Mas falando um pouquinho mais do projeto, como é que funciona o RNC, né? Isso. Como é que funciona? Vocês fazem o quê? Vocês fazem pré-jogo, pós-jogo? Vocês fazem live uma vez por semana? Como é que é a rotina de vocês? Então, todos nós participávamos de outro projeto, que a gente pode falar isso mais pra frente, que era o Bendito Seja Futebol, que fala dos 4 grandes do Rio, Bendito do Rio mesmo. E lá era algo assim, pré-crônica e pós. Crônica era no Facebook, hoje em dia quase ninguém vê o Facebook, então a gente se matava fazendo um texto pra chegar lá 2, 3 curtidas. Sim. O Instagram tava dando muito mais retorno. Então já era certo de ter um pré-jogo e um pós-jogo. Mas aí quando a gente saiu, né, que teve a confusão toda com os paulistas, a gente saiu do Bendito, eu e as meninas, a gente esperou um tempo esfriar, né, isso aconteceu em novembro, na eliminação contra o São Paulo. A gente esperou dar um tempo pra dar uma respirada, desvincular um pouco o nosso nome do Bendito, e decidimos criar o RNC. E o que a gente conversou é que a gente queria que fosse algo mais dinâmico possível. Claro, mantendo um padrão, né, tendo uma constância, mas que não fosse só essa questão de pré e pós.
E pra gente foi ainda melhor, porque como lá no Bendito tem fala dos 4 grandes do Rio, às vezes se só o Flamengo fizer algo diferente, não fica tão legal. Os outros... E teve uma hora que tava assim, a gente fez um vídeo diferente pra Libertadores, cada uma gravou uma parte, eu botei imagens, eu editava, eu botei imagens. No dia do Flamenguista a gente fez um vídeo diferente. No aniversário do Flamengo a gente fez um vídeo diferente. E os outros times estavam lá só, pré e pós. Aí às vezes você abria e só tinha conteúdo diferente do Flamengo. O nosso não, como não é só do Flamengo, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente tem uma autonomia maior. Então, a gente criou conteúdos semanais, que é geralmente dia de segunda tem o Giro da Rodada, que a gente fala da rodada do final de semana do Flamengo e dos times que podem alterar a tabela do Flamengo, os adversários diretos. Então tem 2 meninas, que é a Duda e a Thaís, que elas já são do Giro da Rodada. Aí elas organizam, uma fala do Flamengo e depois a outra termina o vídeo falando dos adversários. Também tem o Fala Torcedor, que é a Melissa que faz. Ela procura falar, assim, falar com torcedores. Está começando agora, então, tipo assim, só teve 2 vídeos. Mas ela quer trazer vídeos com torcedores de outros times também. Não só do Flamengo, mas contando, como você começou a torcer. Tem uma história legal de estádio. Aí eu falo torcedor. Temos 4 meninas que cuidam só do Brasileirão, dos jogos do Brasileirão. Que é a Bruninha, a Pamela, a Carol e a Leandra. A Leandra, inclusive, ela é filha do Lê, que fez o gol do Mercosul do Flamengo. A gente conseguiu um vídeo com ele semana passada. E elas 4 cuidam só do Brasileirão. Aí fazem um pré-jogo. A gente decidiu mudar um pouco. A gente decidiu fazer a foto em formato de meme. Algum meme diferente, assim. A gente colocou ontem aquele do Ronaldinho, estão deixando a gente sonhar. Deu azar, no caso. Mas a gente colocou. E elas fazem um texto informativo, assim, bem rápido, porque no Instagram não dá pra você fazer algo muito grande, a pessoa desiste de ler. Mas elas fazem um post informativo, desfalques, onde vai ser o jogo, horário e tudo mais. E depois tem a resenha RNC, que a gente faz um vídeo falando sobre o jogo. E geralmente são elas também que cuidam do Brasileirão. A Tati, desculpa, ela faz a boa do final de semana. Dia de sexta-feira a gente indica um bar legal. O primeiro que a gente indicou, a cada gol do Flamengo ganhava um shot de cachaça de mel com canela. Cara, a cada gol do Flamengo. Quando o Flamengo tava bem ano passado, devia ser maneiro pra lá, né? Aí a gente... Aí ela indica vários. 5x0, 4x0. Imagina. Eu sei muito bêbado, mano. Aí a gente indicou o Broteco lá na Tijuca. Que a gente assistiu um jogo lá. Juntas, né? Quando a gente ainda era do Bendito, a gente assistiu um jogo juntas. Deu azar também, 4x1 São Paulo. Mas aí no último a gente indicou o Chicos, que é tipo o Flamengo, pra torcida do Flamengo é algo já bem marcante. E eu e uma outra menina, Monique, a gente cuida dos stories diariamente. Porque eu já faço isso geralmente no meu perfil pessoal, né, com um nicho diferente, que no meu perfil pessoal é mais de looks, dica de foto, não só voltado pro Flamengo. E a Monique, ela já tem mais de 5 mil seguidores e o nicho dela é bem do Flamengo. E eu e ela, a gente faz postagens diárias nos stories. Tudo que coloca nos stories só eu e ela. A gente criou isso, mas como é um projeto nosso, elas me chamam de capitã, porque eu era líder no Bendito. Eu que fazia tudo, eu que fazia a ponte entre elas e o Douglas, eu que fazia as escalas. Então, eu como líder, elas já me chamavam de capitã e levaram isso também pro RNC. Então, elas, às vezes, têm um conteúdo diferente, tipo, como aconteceu da Tati ir lá no Ninho. Isso não estava previsto, não estava, assim, programado. Ela falou, posso ir, posso fazer isso? Claro, pode fazer. Então, às vezes, tem uns conteúdos diferentes, assim, diferentes do semanal. A gente está querendo fazer uma live com o Lê, que é o pai de uma das meninas que participam. A gente quer fazer uma reportagem que uma das meninas, a Thaís, ela faz futevôlei na Tijuca. Aula de futevôlei. E ela diz que no horário dela tem muita mulher. Então, assim, não é fácil você ver muita mulher fazendo aula de futevôlei todas no mesmo horário. Então, a gente não quer levar só o Flamengo. A gente também quer mostrar a inserção da mulher no esporte, seja falando, seja apitando, seja jogando.
Então, tem os conteúdos, assim, semanais, mas também tem esses mais esporádicos. E de outros esportes? Você falam também, tipo, do Flamengo no basquete? Então, a gente não chega a comentar, né? Postar vídeo, igual a gente faz do futebol. Por quê? A gente até fez uma enquete sobre isso. E as pessoas disseram que não se interessam tanto, infelizmente. Sim. O basquete, eu acho que o basquete do Flamengo, tipo, muito massa. Muito, sim. Muito. Acabaram de ganhar, né? Em cima do São Paulo. Em cima do São Paulo. E eles falaram que querem saber, mas não consomem igual o futebol. Sim. É uma diferença muito grande. Então, quando a gente postou o negócio do Sub-20, por exemplo, não deu tanto engajamento quanto dá o futebol normal. Mas a gente curte avisar, por exemplo, ia passar o jogo na Flá TV, o jogo de vôlei, né? E depois barraram, mas a gente avisou, aí avisa que foi cancelado depois da transmissão, a gente avisa quando tem jogo do Sub-20, a gente colocou o post de campeão do basquete, mas não é o nosso foco. Tu falou que teve uma treta aí com as paulistas, né? Que você falou, não, teve uma polêmica aí, o pessoal do Bendita, que foi por isso que a gente saiu. O que aconteceu? Então, Bendita é um projeto que existe há 8 anos, fez 8 anos em novembro de 2020. E eu entrei no Bendito foi em junho de 2015. Eu tinha 19 anos, eu estava no meio da minha faculdade de comunicação. E assim, eu sou muito grata pelo Bendito porque eu entrei uma menina. Eu entrei lá uma menina, já comecei na linha de frente, assim, eu entrei, 4 dias depois já fui chamada pra rádio, participei da Rádio Manchete, fiz parte do programa Central da Copa, da Globo, a gente foi convidado, participei de outras rádios, as meninas conheceram o Juninho Pernambucano e o Zico na Rádio Globo, que quando elas foram convidadas também. Então, me deu muita oportunidade, muita. Textos meus apareceram em vários TCCs. Por aí, eu participei bastante com forma de texto. Mas, assim, se pegar meu primeiro texto de 2015 e pegar hoje em dia, assim, é absurdo, me deu uma experiência muito grande. Só que, com o tempo, o fundador quis expandir. Ele não quis só ficar aqui no Rio. Aí ele primeiro criou o Bendito São Paulo, que eu acho que deve ter 1 ano e meio, né, para falar sobre os 4 grandes de São Paulo. Depois criou Bendito do Sul, com as gaúchas e as gremistas e coloradas. E criou de Minas também, que deve ter um pouco menos tempo. Não chegou a 1 ano ainda não. E tava tudo certo, eram mulheres falando de futebol, cada um tem o seu Instagram, não é o mesmo. Cada estado tem o seu Instagram. E tava tudo certo. Até que elas começaram a vir comentar no do Rio, sabe? E assim, quando você fala sobre futebol, você tem que estar disposto a escutar outras pessoas, ainda mais no Instagram aberto, que tá ali para todo mundo comentar. Você tem que estar disposto a isso, mas eu acho que parceiras de projeto é pesado demais. Achei pesado demais. Mas o que, elas foram criticar? Xingar. Que isso? Xingar. Assim, o Flamengo... Foi o quê? Foi na Copa do Brasil? Já estava começando antes, um pouco antes, porque o Flamengo também perdeu no Brasileiro, né? Um pouco antes. A gente ganhou de 5-1 do Corinthians, mas também perdeu, né, pro São Paulo, no Brasileiro. Bruno Henrique e Pedro perdendo pênalti e tal, aquela coisa toda. A gente já não vinha tão bem. Foi quando a gente começou a ficar ruim com o Domenech ainda. E elas vinham comentar nos nossos vídeos, as meninas do projeto mesmo, sabe? Não são torcedores qualquer. Tipo as corintianas, as palmeirenses. Sim, todas. Elas se uniam pra falar do Flamengo. Todas. Mas no perfil pessoal ou no Bendito? Não, no Bendito, no vídeo, sabe? Não, mas assim, tipo assim, vocês postavam uma parada no feed do Bendito. Sim. Elas usavam o pessoal pra atacar ou elas usavam o pessoal? O Bendito? Não, usavam o pessoal delas. Só que todas elas na bio levam cronista do São Paulo no @BenditoSP. Caralho. Entendeu? Então a gente sabia quem era. Aí, e tu via que foi algo tão maldoso que o que acontece? Na eliminação, elas já vinham falando e a gente estava calada. Elas comentavam lá, a gente não respondia. Chegou na eliminação contra o São Paulo, o vídeo da Bruninha, que hoje em dia está no RNC comigo, ela foi a primeira cronista do Bendito. O Douglas só tinha ela de cronista.
primeira cronista do Bendito, ela tava lá 8 anos. O vídeo era dela, o pós-jogo. A gente tinha uma escala, o vídeo era dela. O vídeo tinha 2 minutos e meio. Eu que postava, porque eu também era editora. Uhum. Nem todo mundo tem acesso, mas eu era editora. Aí eu postei o vídeo. O vídeo tem 2 minutos e meio. Tinha 8 segundos de postado, já tinha mais de 10 comentários delas. Parecia que elas estavam atualizando o feed, assim, Só pra desesperadamente, só pra chegar ao nosso vídeo. E era assim, emoji de pipoca, era isso aí, Mengão, tem que se fuder mesmo. Caralho. Sei que é São Paulo, sei que respeito, maior do Brasil. Não ganha mó tempão, nada. Tipo assim. E não vai ganhar esse ano. Não vai ganhar. Isso que foi o melhor. A minha vontade era de voltar lá no projeto. A minha vontade era de voltar lá no projeto, desesperada pra xingar ela. Mas eu sou maior que isso. Mas aí eram todas. Todas. Assim, não foi só as São Paulinas. Corinthians, cara, a gente tinha ganhado de 5-1 deles, cara, no Itaquerão. E elas vieram comentar, sabe, xingando a gente. Eu estava com uma rixa mesmo. Sim, e era só com o Flamengo. Não comentou do Botafogo, não comentou do Vasco, não comentou do Fluminense. Mas é que eu acho que os outros times estão mais acostumados a perder pros então, paulistas. Já estavam mal. Não, também. sim. Aí elas começaram a xingar e a gente... eu não liguei nem pra eliminação porque eu já esperava a eliminação pelo jogo horrível que a gente já tinha feito no Maracanã. Sim. Então, eu já esperava. Mas foi algo assim tão desnecessário, sim, tão desnecessário. Foi tipo a gota d'água? Foi assim. E o cara não fazia nada? Então, foi ele que piorou a situação pra mim, entendeu? Pra mim, não digo no geral, digo pra mim. Sim, eu tenho um carinho muito grande por ele, assim, pela oportunidade que ele me deu. Sim, ele sempre... a gente quer ele aqui. Ele sempre dizia pra mim... O lado dele da história. Ele sempre dizia pra mim que me conheceu uma menina que me viu, né, melhorar muito meus textos, meus vídeos, me deu incríveis oportunidades. Eu consegui um estágio na faculdade por causa do Bendito, né, mas ele levou muito pro lado da rivalidade. Assim, isso é futebol, é rivalidade, vocês têm que aceitar isso. Isso é futebol, gente. Quem gosta de futebol tem que ser isso. Aí eu falei, cara, eu não tô aqui pra isso. Você começar, sei lá, prejudicar o teu próprio projeto. Mas como eu disse, se fosse vocês, por exemplo, torcedores, chega lá e comentar, ok. A gente tem que estar predisposto a isso. Quando você fala de futebol, quando você quer mostrar o seu trabalho em relação ao futebol, você tem que estar predisposto a isso. Sim. Até nos perfis oficiais dos clubes jogador, tudo tem lá. Eu mesmo xingo os jogadores. Sou torcedor, eu vou lá xingar. Tem que xingar mesmo. Mas parceiro de projeto, assim, pra mim foi a gota d'água. E elas se acharam super certas. Porque depois... fica fazendo isso lá no pessoal, porque depois, gente, foi tão absurdo que, assim, a minha mãe chegou e comentou, sem marcar ninguém, ela chegou defendendo a gente. Elas xingavam no comentário da minha mãe. Que isso, cara. Sim, elas começaram a xingar as pessoas que defendiam a gente. Tipo assim, tinha cronista do Fluminense comentando, defendendo a gente, cronista do Botafogo, porque a gente do Rio era parceira, assim, a gente nunca teve muito dessa rivalidade, não. Nem no grupo geral, assim, tinha todo mundo do projeto, a gente não tinha essa rivalidade. O que você faz no seu perfil pessoal é o problema. Não é porque eu tô no Bendito que eu não vou, tipo, zoar o rival no meu pessoal. Mas elas foram lá comentar, defendendo a gente, e as paulistas xingavam as outras. Tricolor, botafoguense, começava a xingar. Todo mundo que defendia a gente, elas queriam xingar, sabe? Então foi algo que passou dos limites. E eu fiquei sabendo que elas fazem isso no próprio grupo lá. Tipo, quando tem derby, quando tem sanção, tipo, uma xinga a outra, uma xinga a outra. Caralho. E assim, se elas acham isso normal, parabéns. Tipo assim, eu não acho isso legal. Sim, não, até porque assim, era um projeto sério, era um projeto profissional. É um Sim. Um projeto Sim, e aconteceu isso com... aí depois irado, tá? Depois aconteceu isso com as Coloradas também. Depois não, antes. A gente ficou sabendo... Não, a gente ficou sabendo que teve uma gincana lá, que ele fazia uma gincana entre a gente. A gente tinha que responder perguntas numa live, quem ganhasse mais pontos ia somando até o final. Sim, sim. E ele fez Grêmio Inter, aí deu um problema lá. As meninas do Grêmio xingaram muito as Coloradas, assim, de coisas horríveis. Aí saíram todas as Coloradas também, elas conversaram com a gente depois também. Mas isso aconteceu, acho que foi pro começo de 2020. A gente não sabia que isso tinha rolado no Sul. A gente foi descobrir agora quando a gente criou o RNC e elas entraram em contato com a gente. Muito fofas também, @resenha das Coloradas. Resenha das Coloradas.
Pô, Elas... se vocês estiverem no Bota aqui, Rio... O Instagram tá aqui embaixo. Sim, elas, algumas já vieram no Rio até, elas são muito, Sério? muito legais. Pô, passa Sim. o número pra gente. E elas super apoiaram a gente, sabe? Assim que a gente criou o projeto, elas seguiram a gente, divulgaram todas no perfil pessoal. Irado. Divulgaram, Irado, seguidores irado. flamenguistas, seguem as meninas e tal, e a gente ficou sabendo disso depois, e foi o que aconteceu. Eram 13 meninas no Flamengo, no Bendito, no Núcleo do Rio, e todas as 13 saíram ao mesmo tempo. Debandada. Mas não foi algo programado. Não foi algo programado. Eu tive essa minha discussão interna, além do lado do comentário, eu fui reclamar. Eu tive essa discussão interna, não obtive, assim, a consideração que eu esperava por todo o meu tempo de projeto. E eu falei, gente, tô saindo. Depois vocês conversem com o Douglas para ver quem vai ser a líder, né? E tô saindo. E simplesmente fui dormir. No dia seguinte, todas elas já tinham mandado mensagem pra ele pedindo pra sair. Todas elas falaram, se aconteceu isso com você, que é a nossa líder, que tá no Bendito há tantos anos, imagina o que pode acontecer com a gente. Então, vamos todo mundo com você. Pouca moral tua, né? Sair vai ser Sim. geral, né? E elas são umas fofas, cara. Às vezes eu fico até um pouco receosa, porque elas ficam, minha capitã, minha líder. Sim, o projeto é nosso, e às vezes elas vêm conversar comigo, pedir permissão pra postar alguma coisa. Eu falo, gente, o projeto é nosso, sabe? Tamo junto demais. Eu não quero passar essa imagem de mandar, de liderança em relação a mandar. O projeto é nosso e não tem líder, não tem chefe nesse. Então, mas elas foram incríveis demais e a gente decidiu montar o RNC. Não, pô, muito bacana. Achei Mérito muito... seu também, pô. Sim, Mérito não, seu. achei muito bacana, porque eu fui direto na Raíssa, porque eu sabia que ela tinha... que era a cabeça do projeto. Sim. E ela, tipo, depois que a gente foi confirmar, né, que você vinha, você até falou, pô, eu fui primeiro falar com as meninas pra ver se elas concordavam de ser você que viria, ou se viriam outras meninas. Sim, Achei isso muito eu irado. falei com você, conversei, né? Você me explicou sobre como é que era. E logo depois eu fiz um resumo, assim, pra elas, conversei e falei assim, gente, vocês concordam que seja eu? Quem quiser ir, à vontade, não tem problema nenhum. Pode ser que uma de vocês participe e depois eu combino com eles, Sim, sim. que eu participo E pode depois. vir depois pra cá, Pode, pode vir à vontade. Então, eu fui falar com elas. Eu jamais faria isso sem a aprovação delas. E elas foram mais fofas. Não, Raíssa, é seu. Porque, assim, apesar delas falarem de futebol, muitas são profissionais de direito, administração. E eu, além de ter feito comunicação, já trabalhei com a parte de esporte e trabalho no Maracanã, em algum estádio. Então, elas falaram assim, você tem um pouco mais de vivência, então vai. E elas foram super fofas. Não, depois elas vêm também. Não, Tem tem erro nenhum. espaço, tem espaço. Sim. Tem erro nenhum. Espaço. Tem erro A gente só tá tentando abranger um pouco mais nossa Abranger um agenda, pouco mais a nossa... nosso horário porque semanal. assim, graças a Deus, assim, quando a gente começou, a gente tinha agora falando um pouquinho da gente, Uhum. a gente tinha um pouquinho de medo, né? Falava com o João, falava, pô, acho que ninguém vai querer vir, velho. Tipo, o nosso primeiro programa foi só nós 3, assim, porque eram 3. O Márcio, um abraço, Márcio. Valeu, Márcio. Márcio agora ele tá no Twitter e vai voltar num outro formato que a gente tá bolando. E assim, eu falava, cara, João, a gente não vai ter convidado, brother, não vai ter. Aí a nossa primeira convidada foi a Andressa, que é do Movimento Vascaínos contra o Assédio, que eu já conhecia e tal. E aí a gente ficou meio que sem ideia, né, mano? Eu falei, cara, quem vai vir? E a gente mandava mensagem pro pessoal, o pessoal, tipo, lia e não respondia, tá ligado? Aí eu falei, caralho, João, Ou quando fudeu. respondia, tipo... Quando respondia, A pandemia, o caramba. aí tipo assim, aí foi acontecendo, né? Aí até que veio o Rafael, né? E aí a gente começou a mandar mensagem e o pessoal começou a responder, tá ligado? E aí, tipo, o que eu fiquei feliz com o João, não é nem legal falar isso, né? Mas uma das pessoas que, tipo, no começo meio que rejeitaram o convite, tá ligado? Hoje tá seguindo a gente, tá ligado? E hoje a gente tem agenda fechada até março, tá ligado? Inclusive, vamos bolar alguma parada aí pro Dia Internacional da Mulher. Vai vir coisa boa aí. Vai ter, edição especial. Edição especial. Assim como pode ter um especial de rebaixamento Que do não vai ter Botafogo. gente, Não vai ter gente. No É bom dia- especificar isso. No dia especial da mulher não vai ter Não gente. vai ter gente. Vai ser muito especial. Não vai nem ter gente. Por isso vai ser especial, porque a gente não vai estar aqui. tá ligado? Exatamente. Aí a gente vai vai ficar estar ali bom. atrás. Vai estar ali. Mas enfim, uma pergunta que eu faço pra todo mundo e que eu vou fazer até a matemática me permitir. Ah, pronto. Já acabou. O Botafogo cai ou ele já caiu? Já caiu. Já foi.
Já foi. Eu falo isso tem uns 10 programas, né? Desde o primeiro programa. Não, nada contra, assim. Eu tenho muito botafoguense especial na minha vida. E como eu disse, eu fico bastante chateada com a situação do futebol carioca. Sim, até porque se você pegar os rebaixamentos, assim, nos últimos anos, pô, o Vasco tem 3. Agora o Botafogo tem 3. O Fluminense tem 1, só que não conta, né? É. Agora, recente, 2013. Ah, tá. Ele tem Sim. 1 e não conta. E já teve 2, né? Já tiveram 2. Mas... Caiu pra terceira divisão. Então, 2. Caiu pra Série B e depois pra Série C. Sim, sim. Sim, mas... eu acho que cai porque o negócio do Botafogo Acho que já caiu. no extracampo é ruim demais, assim, Não, ali. e no campo também. É. Horroroso. O Sim, mas eu acho que é muita consequência do extracampo. Porque, assim, também tem outros times que têm um elenco muito pior. Sim, sim. E, cara, o Botafogo não aproveita a questão do Nilton, desculpa. Nilton. É Engenhão, pô. Não aproveita isso. Tem os jogadores, assim, consideravelmente... que dá pra aceitar, tipo assim, que dá pra mostrar alguma coisa. Nada, assim, aquele jogo contra o Atlético Goianiense semana passada... Não, é ridículo. O futebol do Botafogo é ridículo, não. Gente, era triste. Então não é questão de rivalidade. Eu acho que já caiu, mas... Sim, não tem como. É o pior time do Botafogo. Eu defendia muito mais o Botafogo que ele, mas é porque eu não vi o Botafogo jogar, né? Então pronto, quem via... Aí quando eu vi o Botafogo e Vasco, eu falei, caralho, que time horroroso. Mas assim, é um time que não consegue estruturar um ataque, com uma defesa, tipo, nada sólida. Assim, é um time ridículo. É um time que não merece estar Eu tendo a acreditar que esse aí possa ser o pior turno de um time no Brasileirão da história, porque o pior foi do América, que fez 7 pontos. América de Natal fez 7 pontos. O Botafogo tem 4 vitórias no ano, né? No campeonato. No segundo turno tem uma vitória, ou seja, tem 3 pontos. E pode não ter nenhuma a mais, sabe? É o que eu tô falando. Cara, eu apostei aqui, eu falei que ia pintar o cabelo se o Botafogo... A gente apostou aqui. Conseguir se livrar? Não vai. Eu acho Já sabe que não vai. Eu acho que eu vou pintar o cabelo agora se o Botafogo conseguir mais uma vitória, cara. Porque eu acho que nem isso vai acontecer, cara. Porque tá difícil. Mas agora eu quero perguntar. Pode perguntar, à vontade. E o Vasco, tu acha que cai ou não cai? Cara, acho que não cai não. O Vasco é só fazer o mínimo. Já tá ali com uma pontuação o Vasco só depende dele, o maior problema é esse. É isso, o problema é esse, o Vasco depende dele. Assim, o Vasco tem um jogo a menos. Eu particularmente gosto do que o Luxemburgo faz no Vasco. Assim, eu não acho ele um exemplo de treinador atualmente. Mas pra fazer o mínimo... Mas pra fazer o mínimo, acho que é um cara experiente. Eu acho que precisava eu também não acho que é um cara pra ganhar campeonato, não, mas com folga. Nessa situação que o Vasco tá aí, eu acho que ele vai conseguir... Ele vai ter um grande mérito. Ele muda o vestiário total. Sim, ele é um cara... É experiência, né? A experiência eu acho que nessas horas conta muito, principalmente nessas horas. Assim como o Cruzeiro, tava lá embaixo na Série B, tava na zona de rebaixamento, o Filipão assumiu, quase que o Cruzeiro consegue o acesso. Assim. Quase não. Quase sim. E agora o Filipão já saiu de novo. 5, e o Filipão já saiu, exatamente. Então o Filipão talvez tenha salvado o Cruzeiro de uma Série C. Sim. E eu vejo o cenário do Botafogo um pouco parecido com o do Cruzeiro. Entendeu? No ano que vem. Eu não vejo o Botafogo brigando pra voltar assim forte, não. Não tem como a gente prever assim. Tem sim, tem sim. Cara, porque... Me cobre depois. Não, pode acontecer, mas um time que é montado... Na Série B só tem time de Série B, então se você tiver dinheiro pra montar um time de Série B, só que você pode subir. Ok. Então... Ué, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem. Não. Porque um dos argumentos da galera falar do Cruzeiro, por exemplo, é que a cota do Cruzeiro caiu e tudo mais. Mas, cara, todos os times de Série B têm cota de time de Série B. Qual é a cota da Série B? 10 milhões, né? Não sei agora quanto é pra cada time. 10 milhões. E o Botafogo tem que pagar 9 milhões e 600 ao Pedro Raul. Mas isso aí tem que pagar todo ano, entendeu? Porra. Isso aí tem que pagar Eu acho que não. Acho que, sei lá. Eu não vejo o Botafogo voltando em 2022, não. Isso aí não tem... Talvez só se questão de investidor, né? Alguém quiser salvar o Botafogo aí. Como é que é o nome do projeto? SA. Complicado, cara. É porque aquilo, eu acho que já teve o próprio Botafogo em 2015, não tinha um time bom, tinha um time horrível e subiu também. Então a gente não pode falar que 2015, por exemplo, o Botafogo na Série B tava com um timaço. Não tava com um time ridículo e... Mas eu não acho que o Botafogo tem um time ridículo. Acho que o futebol do Botafogo é ridículo. Sim. Mas eu vejo eles muito desmotivados eu vejo que os caras não estão nem aí. É muito difícil você ir bem pra caramba
sabendo que você tem um vestiário ruim, Sim. que você tem um comando ruim, que Não, você é. tá aí jogando sem receber. É agora- complicado. E, eles pô, estão até e assim, recebendo. tá todo mundo meio que já largou de mão o Botafogo, a própria torcida, os caras da torcida do Fluminense ontem colocando outdoor em frente ao Engenhão. Uhum. Porra, do sacaneando outro o lado da Botafogo. estação, Né? Em frente ao Engenhão. Do outro lado. Em frente ao Engenhão. Do outro lado. Não é, eu Colocando vi na, também na o- Brasil, porra, que Botafogo Eu vi agora, várias- Botafogo Coca-Cola. várias torcidas organizadas falando que, tipo, mesmo com a vacina voltando, tendo o público voltando, que não iriam no estádio. No nosso programa do rebaixamento a gente vai falar disso tudo. É porque é muita coisa, é muita Sim, merda. se não parar tem pra que falar. falar. Foi o que a gente falou no nosso. Faz, gente, faz. Na semana passada, nossa resenha lá, a questão do Pedro Raul. Cara, isso aí foi ridículo. A questão do contrato que fizeram com ele, se a gente for parar pra ler aqui e analisar aquilo que fizeram, sabe? Algo surreal que fazem os dirigentes. O que fizeram com o Cruzeiro, Sim. sabe? Bizarro. Um grande exemplo. O que estão fazendo, já fizeram o Botafogo, É. pode ser a pior campanha de um time no turno de Brasileirão. Vai ser. Vamos Vai torcer ser. pra que seja. É. Pra bater Não, um recorde. torcer eu Bater um torcer recorde. não. bater um Não, recorde. torcer não vai Vai ter um torcer. Mas acho que vai acontecer. Mas enfim, o assunto de hoje é Flamengo, porra. É. E já vamos caminhando aqui pro nosso final de podcast, infelizmente. Poxa, Mas- eu quero voltar. Ih, Vai ter, fica vai à ter. Me chama vontade. de novo. Vai ter mais. Vai ter. Vamos. Enfim, mas o Flamengo tá numa fase meio complicada, né? Apesar que muitos times gostariam de estar na fase do Flamengo, né? Pro flamenguista, o Flamengo tá numa fase meio complicada. Você acha que a torcida vai fazer algum outro protesto, assim como fizeram depois da derrota contra o Fluminense? Você acha que tem alguma coisa... Você sabe se já tem alguma coisa programada? Ainda não sei, meus informantes ainda não falaram. Se perder pro Mas, Grêmio... eu acho que o negócio vai ficar tenso. Até porque a gente vê, por exemplo, teve aquela derrota de ontem, aí hoje folga. Todo mundo folgou. Hoje, no caso, segunda, que é o dia É. da gravação. Na gravação, folga. Ai, gente, todo mundo trabalha todo dia aí, pega metrô lotado e não fica implorando por folga. Os bonitinhos lá no hotel bom de Brasília, pegando piscina, fazendo isso, aquilo. Porque ficaram longe da família. Treinem pelo menos em um período, sabe? Não tá com um bom futebol pra querer folga. Sim. Principalmente depois de uma derrota. Assim, acho que a derrota de ontem pode botar totalmente na conta do Rogério Ceni, porque aquelas substituições ele tinha que sair preso da Arena da isso aí, Baixada. cara? Não, depois daquelas substituições ele tinha que ir direto pra cadeia. Sério mesmo, gente. Não tem como. Chama o Bep. Não tem como, não tem Beppe, como, assim. inclusive. Quando ele tirou o Gabigol e depois a Rascaeta. Sim. Assim, Gabigol, eu até entendi um pouco, porque ele tá pendurado, né? E talvez não jogaria contra o Grêmio. Mas quando ele tirou o Rascaeta, eu desisti. Eu falei, gente, não defendo mais esse homem. Como eu disse, eu gosto dos treinos dele, mas não dá pra entender o que ele faz, assim. Às vezes até parece que ele tá querendo sabotar. Né? Falar assim, vou aqui, ó, ferrar o Flamengo pro São Paulo ser Vamos- campeão. vamos fazer São alguma Paulo. coisa aqui. Parece que ele tá lá, assim, infiltrado, né? Porque falaram até que ele já tava fechado com o São Paulo, só faltava mudar de diretoria. Não sei se ele tá infiltrado, não sei o que ele quer ali. Mas eu acho que... Não sei, gente. O time parece... Depois da vitória de quinta-feira, eu senti um clima muito bom, né? Aqueles vídeos, eles comemorando o vestiário, tudo acontecendo. Só que a gente vê que foi só uma ilusão mesmo, porque o futebol que eles demonstraram ontem... Cara, o Atlético... Gente, no segundo tempo, a única bola que eles foram até o gol, eles fizeram. E o Flamengo, ó, pressionando e nada. Nada, assim, desanima. Sabe? É uma parada, assim, que desanima. Eu fico muito, muito, muito irritada, porque a gente veio de um ano tão incrível, assim, que não, eu sou flamenguista nas derrotas e nas vitórias, assim. Inclusive, meu primeiro jogo no Maracanã foi 3-0 América do México. Foi o primeiro jogo que eu fui no Maracanã. O Jogaço. Cabanhas deu aqui, ó, na minha cara, Abertura assim. no Bruno. Tinha 12 anos. Esse jogo. Foi tenso. Ótimo jogo. Então eu não tenho essa de, só vou ser Flamengo em 2019. Não. Sim. Mas Mas muita gente é. Sim, muito, muito. Mas é o que acontece. Foi o que eu falei. O Flamengo de 2019, a base é a mesma. Sim, Então, é igual, o mesmo time, praticamente.
Então não tem o que Duas muito alterações. explicar. Eu chegar e falar assim, não, gente, o motivo disso é porque todo mundo saiu. Não é a mesma coisa. O técnico saiu. Não tem muita explicação. Então Sim, é algo que algo- você busca respostas por aí. E não tem. Eu parei ontem depois da derrota e falei, claro, essa derrota eu boto na conta do Rogério Ceni, mas, cara, o que tá acontecendo? Eu fico, assim, bem perdida, não acredito mais em título brasileiro, não acredito. Não acho que o Flamengo Tu acha vai que já levar era? essa. Eu acho. Acho que tem que se programar pro ano que vem. Eu prefiro. Esse ano, no esse caso. ano, cara, pô. Carioca já começa aí daqui a Carioca pouco. começa É, mês que vem. mas acho que o praticamente. Flamengo vai jogar o Carioca com a base, igual fez em Pô, 2020. também agora eles estão embalando tudo, É, né? muito Brasileirão difícil. emenda com Sim. Não tem como, não vai ter como. Mas vai ser um outro formato, né? O Carioca É, vai ser também. um pouquinho menor, um- mas menor. ainda assim... Mas eu acho que o brasileiro já não é nosso, não. Deixa eu fazer uma pergunta pra gente finalizar aqui. Domenech ou Rogério Ceni? Eu treinando lá, gente. Pelo amor de Deus. Não, porque eu não sei. Eu vejo diferença nos treinos. Eu vejo diferença nos vídeos, nos treinos. Assim, você vê o Domenech bem mais omisso, não participando tão ativamente. Também sentia que ele não tinha o elenco com ele. Não sentia um carinho do elenco com ele. Não sentia que o elenco acreditava. Porque eu acho que quando você tá com alguma coisa e você não acredita no seu superior, acho que não dá certo. Sim, sim. E eu achava muito isso do Domenech. Mas o Rogério Ceni, ele é bom nos treinos, mas eu não sei o que ele faz. Eu lembro da época que ele chegou que parecia que o time tinha abraçado. Os jogadores Sim, tinham abraçado. os jogadores... Uma informações- panela abraçou, Sim, mas a exato. outra não. Mas aí é complicado, a gente não tem, Isso que a gente foi. não tá lá dentro, É. a gente não tem como saber o que Sim, acontece. eu também não tenho como confirmar. Sim. Mas eu acho que ele sei lá, é dupla personalidade. Ele é uma pessoa no treino, outra pessoa ali na beira do campo. Ele fica lá com aquela mão no bolso, assim, olhando. Ai, vou botar o PP. Vou botar o Rodrigo Muniz aqui do nada. Sabe? Aí eu fico assim, gente, é a mesma pessoa que eu vejo no treinamento lá, assim. Tu vê que ontem até tem um vídeo do Gabigol super Sim, sim. estressado com Saindo, ele. né? Deu piti. E o Gabigol era um dos que parecia que tava abraçando realmente o Rogério Ceni Então, desde que ele chegou. Estranho, Da estranho. panela do cara, pô. E do nada. Eu sei que nenhum jogador gosta de ser substituído. O Gabigol sempre demonstrou isso, até Mas com o tá Jorge certo, Jesus. tá certo. Tem Sim. O jogador jogador não pode gostar de ficar no Eu banco. falo isso pra ele. Sim. Até com o Jorge Jesus. Ele também não gostava de ser substituído, acontece. Mas eu acho que ele já perdeu o elenco. Ele tinha isso a favor dele, só que ele não conseguiu manter. Então não tem como escolher entre Domenech e Rogério Ceni, não. Ele prefere ser treinador. Eu prefiro eu lá, de verdade. É foda, cara, é foda. Mas será que os outros times também não estão um degrau acima, não? Esse ano? Os aí que estão brigando pelo título. Porque, cara, ano passado pareceu que foi tão fácil, fácil. que foi muito estranho, Foi muito cara, fácil, sabe? Foi algo que, assim, a gente não era normal a gente ver isso aí. Até porque o Flamengo ele foi campeão, ele comemorou o título sem ter jogado o brasileiro, Sim. né? Ele Sim. comemorou com a derrota do Palmeiras. Eu tava bêbada comemorando a Libertadores. Aí eu, Exato. gente, ganhei o brasileiro. Que isso? Como assim? Sabe, em 24 horas eu ganhei. Eu não, né? A gente ganhou 2 títulos. Foi até. Eu comparei isso no RNC, eu botei uma enquete. Qual foi mais emocionante, 2009 ou 2019? Pra mim, 2009 foi muito mais emocionante, que foi lá até o último minuto e tal. Aquele gol super emocionante. Isso é. No brasileiro, já tinha uma época que eu já tinha certeza que o Flamengo ia ser campeão. Sim. Já Sim. tinha Todo certeza. mundo, né? Final, gente, na última rodada, a gente tomou goleada do Santos. E eu não tava nem aí. Tomou goleada, Não tem beleza, também, eu ganhei né? esse campeonato aí, preocupado sabe? com o Liverpool, Sim. né? Exatamente. Eu não tava nem aí. Então, eu acho que 2009 foi muito mais emocionante. Mas eu não acho que os outros times estão um degrau acima, não. Não acho. Eu acho que tá bem disputado. Eu acho que esse título não vai ser... não vai vencer quem ganhar mais. Vai ser quem errar menos. Sim. Então, eu É um acho campeonato que que ninguém quer ser campeão e todo mundo Sim. quer cair, né? É verdade. vai ser quem vai errar menos. E o Flamengo tá errando por bobeira. Bobeira, assim, dentro de casa... Aquele jogo contra o Ceará, gente, pavoroso, meu Deus do céu. Dentro de casa, assim, o Vina engoliu a gente. Jogão. Nossa, Jogão. terrível, Bom, terrível. ótimo jogo. E o Flamengo só dá erro de bobeira, não é um erro, assim, tranquilo. Então, se fosse mata-mata, filho, a gente já tá eliminado há muito tempo. Então, como a gente foi eliminado em tudo.
Mas eu não acho que seja degrau acima, não. Acho que a gente realmente tá errando Tem demais. competência do Sim. Flamengo mesmo. Sim. Pô, fechou, cara. Foi irado falar contigo. A gente espera te receber outras vezes. Só chamar as outras meninas também. Sim. Trazer minhas meninas. Fala o arroba do teu Instagram, Vai aparecer do aí Instagram das rubro-negras. Comentam. Então, gente, é @rncomentam. E é só no Instagram mesmo. A gente ainda não tem nenhuma outra plataforma. É só no Instagram mesmo. E tem pretensões de ir pro YouTube? Pra Alguma outra plataforma? mídia? Assim, a gente tá pensando, até porque a gente não tem nenhum mês, né? Então ainda é bem recente. um projeto A gente não quer criar outra coisa e deixar faltar. Até Sim, porque sim. eu sinto o Instagram hoje em dia, assim, é muito forte. Eu acho que é algo Sim. muito forte, né? No futebol, mais forte que o Instagram é só o Twitter, porque é tudo lá em tempo real, o pessoal discutindo, né? Tem a famosa Flá TT. Mas eu acho que o Instagram nos dá um retorno muito bom, até se a gente quiser monetizar um dia. Uhum. Então, a gente ainda não tem pretensão de expandir, não. @RN. RN comentam. Ele comenta, show de bola. E a gente, João? A gente é @desembola podcast no Instagram. No Instagram. Porque no Twitter é @desembolapdc. Isso aí. Então, cara, a gente tem aqui no YouTube 2 canais, então a gente vai deixar aqui embaixo na descrição 2 canais, vai deixar aqui em cima também. Um é esse que você Eu já não tá sei se assistindo, aparece. né? Um é esse que você já tá assistindo. Um é esse que você tá assistindo, o O outro, outro é o tá na descrição. Exatamente, o outro é o Desembola Cortes, a gente só bota os highlights, os melhores momentos. Aqui tem assim também. O Sim. jogo Que bom vai estar tem ela vários... falando que prefere o Rogério Ceni. Exato. Vamos editar aí falando, gente. Vamos botar uma thumb enorme. Então é isso, cara. A gente tem nosso Instagram, Desembola Podcast, nosso Twitter, a gente tem Facebook também. Né? Facebook. Tem Facebook lá, Desembola Tem o Podcast. Facebook lá. Tem Facebook que a gente não tá alimentando muito, mas tá Mas lá. segue o nosso Instagram, nosso Twitter, se inscreve no nosso canal. Nosso Instagram é mais bolado. Nosso Instagram... Exatamente. E agora a gente vai ficar mais bolado ainda no YouTube, porque a gente vai começar com os projetos novos no YouTube, então é até bom a galera ficar ligada. Fica ligado. Dá uma olhada no nosso Instagram que você vai entender o que o João tá Sim, falando. sim, né? A gente tá com uma esse logo programa nova. você lançou a logo nova do Desembola. Exato. Vocês viram aí na... Gente, olha isso, eu vou dar sorte. na Pode intro, anotar na que eu vou intro dar aí tem bastante uma nova sorte. Tá nova Exatamente. logo, nossa nova identidade visual que vem com uma nova proposta e a gente vai começar a trabalhar isso aos pouquinhos. Exatamente. O teu post, o post que tá lá no Instagram dela, de convidado da semana, já tem a nova... Já postou já? Já postou. Então corre lá Sim. pra Foi ver nosso terça-feira. Instagram. É isso aí. É porque tá... Hoje é quinta, foi terça-feira. Exato. Terça-feira. Pra você que tá vendo E aqui... teve até um TikTok que a gente gravou. tem um Reels, TikTok. né? Sim, TikTok, a gente já gravou vem com essa já. nova pegada aí também, Sim, né? sim. Uma música Tem do... tudo, tem TikTok, tem Twitter, tem Instagram, tem tudo. Tem tudo, tem tudo, tem tudo. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado É pela isso. sua participação, Raíssa. A gente espera ver de você de verdade aqui novamente. E é isso. Sigam a gente, É isso. sigam elas. E tamo Sim, junto. gente. Até semana Muito que vem. obrigada mesmo. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.